O tema da nossa aula de hoje é balanço de pagamentos, dando sequência ao nosso estudo da macroeconomia. Especificamente, nós estamos estudando o setor externo. Relembrando os livros que a gente está usando para este tema, capítulo 14, da Economia Micro e Macro, do Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, e o capítulo 13, de Macroeconomia, do Gregory Menkel. Ele não vai falar exatamente sobre o balanço de pagamentos, mas ele vai mostrar como funciona uma economia com o setor externo fazendo parte desta economia e as relações entre as diversas variáveis macroeconômicas. Gostaria de relembrar o que a gente viu na aula anterior sobre taxa de câmbio, relembrando que a taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Se a gente relacionar reais com dólar, nós vamos ter ali a taxa de câmbio, fazendo essa divisão da quantidade de reais disponíveis na economia pela quantidade de dólares disponíveis na economia. Se esse valor da taxa de câmbio do E sobe, a gente diz que houve uma desvalorização cambial. Ou seja, o real perdeu valor. Eu tenho ali como sinônimos desvalorização cambial, desvalorização do real, depreciação cambial e depreciação do real. Isso tudo para a gente se referir quando essa cotação sobe. E lembrando, a gente precisaria de mais reais para comprar o mesmo dólar. Se essa cotação diminui, é o contrário. A gente vai dizer que houve uma valorização, uma apreciação cambial ou do real, uma valorização do real, uma apreciação do real. O real ficou mais forte, a gente precisa de menos reais para comprar um dólar. Pensando pela nossa ótica mesmo, mas querendo se referir ao dólar, quando a cotação sobe, a gente vai dizer que o dólar se valorizou, né? Quando a cotação diminui, a gente vai dizer que o dólar desvalorizou. Então, é invertido quando a gente se refere pela ótica do real. Bom, a gente viu isso na aula passada. Falamos sobre os tipos de taxas de câmbio. Temos o câmbio fixo, determinado pelo governo, câmbio flutuante, determinado pelo mercado, oferta e demanda de dólar, e o câmbio de flutuação suja é determinado pelo mercado, porém monitorado pelo governo, que interfere no mercado quando as cotações ou sobem demais, ele entra vendendo dólar, ou se a cotação cai demais, o governo entra comprando dólar. Então, há uma flutuação dentro de uma margem monitorada pelo governo. Tá bom? Nós vamos estudar hoje o balanço de pagamentos, né, o BP, e o balanço de pagamentos é um registro contábil de todas as transações entre residentes e não residentes de um país em um determinado período de tempo. Então, é uma contabilidade, sim. Essa contabilidade vai registrar as transações entre residentes e não residentes de um país. Isso aqui é muito importante ficar claro. O que são residentes e não residentes? As transações no balanço de pagamentos não estão relacionadas à nacionalidade, ou de uma pessoa física, ou de uma pessoa jurídica. Não é necessariamente entre um brasileiro e um estrangeiro, um americano, um europeu, um japonês, um chinês. Não é relacionado à nacionalidade. É entre um morador do país, com residência fixa no país, e um não morador do país. Não importa a nacionalidade, que poderia até ser entre pessoas da mesma nacionalidade. O que vai indicar esse registro é o local de moradia, a fixação ou da residência ou de uma empresa privada, né, pública, um ente jurídico. Ok? Uma pessoa jurídica. Isso é muito importante. Então, eu posso pensar que uma empresa brasileira contrata um serviço de um engenheiro estrangeiro, de um especialista estrangeiro,
vai pagar por esse serviço, isso vai ser registrado no balanço de pagamentos, mesmo que esse profissional venha para prestar o serviço aqui no Brasil. Olha que interessante. A transação é feita no Brasil. Uma empresa brasileira contrata um especialista estrangeiro em qualquer área. Ele vai prestar o serviço aqui no Brasil, mas a residência dele está em outro país. Ele está registrado em outro país. Então, vai entrar no balanço de pagamentos. Claro, vai entrar no balanço de pagamentos todas as transações que são lícitas, né, que podem ser registradas legalmente entre as duas nações. E eu posso comparar esses registros ao longo do tempo. É muito comum a gente ver nos noticiários, geralmente no meio do mês ou no final do mês, parciais ou resultados finais do mês das contas externas, das exportações, das importações, do fluxo de capital para um país. Então, os jornais divulgam isso, os resultados mensais. Então, um resultado isolado, ele é interessante a gente observar se houve um resultado positivo, um resultado negativo, é muito interessante. Mas é mais interessante analisar o balanço de pagamentos considerando um período de tempo maior. E a gente consegue analisar uma série histórica, ou de meses, ou de anos, a gente vai identificar alguma tendência. Se as exportações estão aumentando, se as importações estão caindo, se está tendo mais entrada de recursos estrangeiros no país, ou mais saídas de recursos estrangeiros ao longo do tempo. A gente vai identificando um padrão, uma tendência dessas variáveis. Ok? Então, é muito interessante considerar que esse período de tempo é muito importante. E é interessante analisar ao longo do tempo, que a gente vai pegar governos diferentes, comparar, então, as políticas de cada governo com os resultados macroeconômicos, né, de cada período. Então, isso é muito interessante. Esse balanço de pagamentos, ele pode ser superavitário ou deficitário ou ainda equilibrado, de acordo com a quantidade de divisas que vão entrar e vão sair do país em determinado período de tempo. Conceitos importantes ali. Ele pode ser superavitário, ou seja, ter um superávit, saldo positivo. Entrou mais recursos no país do que saiu. Deficitário, ou seja, um déficit, um saldo negativo. Saiu mais recursos do país do que entrou. Ele ainda pode ser equilibrado. A entrada e saída foi praticamente a mesma. É muito raro de a gente ter um valor zerado ali. Tanto que entrou foi o tanto que saiu. Pode acontecer, mas a probabilidade de ter um valor exato na entrada e na saída é muito pequena, né? Outra palavra importante ali que a gente apresentou, divisas. Divisas, neste contexto aqui do balanço de pagamentos, se referem às moedas estrangeiras, aos recursos estrangeiros, né, que entraram e que saíram do país. Então, sempre que você ouvir as divisas estrangeiras, não está se referindo às fronteiras de um país. Não é isso, tá bom? São as entradas de recursos estrangeiros, de dólar, de euro, e outras moedas estrangeiras. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura do balanço de pagamentos. E a gente vai sempre voltar a essa estrutura para ir detalhando cada conta deste balanço de pagamentos. Nós temos essa estrutura atual sendo usada desde 2015, quando foi lançado a 6ª edição do Manual do Balanço de Pagamentos pela Organização Mundial do Comércio, pela ONU. Então, esse documento, ele é muito importante para padronizar os registros entre todos os países, para que quando pesquisadores, estudantes, analistas, que o próprio governo, de posse dos dados,
estatísticos de vários países, pudesse compará-los entre si. Os dados de exportação da Argentina com os de exportação do Uruguai, de importação do Brasil com importação da Colômbia, e comparar isso com outros países ao redor do mundo. Isso é muito importante. Então, tem um padrão de lançamento. Quais produtos são lançados em cada conta? Quais transações são lançadas em cada conta? Imagina se cada país tivesse um padrão de lançamento. Seria impossível comparar, ranquear os países, dizer qual país está em melhor situação do que o outro, se não houvesse padrão. Essa sexta edição do Manual do Balanço de Pagamentos faz essa uniformização dos lançamentos, tá bom? E nós temos, basicamente, diria ali que 3 grandes blocos de contas principais, que seria o saldo de transações correntes, que está ali em azul, a conta financeira, está ali em laranja um pouco mais escuro, e depois o saldo do balanço de pagamentos. Agora, a conta 4, que é a saldo de transações correntes, ela é a soma da balança comercial, balanço de serviços e rendas, transferências unilaterais. Nós teríamos, então, ali um primeiro bloco de contas. Depois a gente vai ter uma conta de capital e conta de financeira, no segundo bloco. Nós vamos falar ao longo da aula sobre cada uma dessas contas. A gente tem ali uma conta 7, chamado erros e omissões, que acontecem por causa de erros nos lançamentos, da falta de dados, possíveis erros provocados por fraudes nos lançamentos, omissões na divulgação de resultados. Então, problemas de lançamentos que podem acontecer, ainda mais, são diversos institutos que fornecem estatísticas para o Banco Central, para o IBGE, juntar todas essas estatísticas no balanço de pagamentos, isso pode levar a algum erro. O ideal é que essa conta seja o mínimo possível para não comprometer o resultado do balanço de pagamentos. E a gente vai ter ali a conta 8, em verde escuro, que é a soma da conta 4, então saldo de transações correntes, e depois conta de capital, conta financeira, erros e omissões, a gente vai ter o saldo do balanço de pagamentos. Então, é nessa conta do saldo do balanço de pagamentos que, se tiver um valor positivo, superávit no balanço de pagamentos. Valor negativo, déficit no balanço de pagamentos. Agora, é claro que todas as demais contas, as anteriores ali, esse conceito de superávit e de déficit também se aplica. Então, eu posso dizer, o Brasil teve um superávit na balança comercial, saldo positivo. Então, vai ter um déficit, conta financeira, saldos negativos. Essa mesma lógica se aplica a todas as contas e depois ao saldo do balanço de pagamentos. E aí, para terminar, a gente vai ter uma conta 9, que chama haveres de autoridade monetária, que, na prática, é o caixa desse balanço de pagamentos. São as reservas internacionais. Tanto que ela é lançada ali com o sinal negativo do saldo do balanço de pagamentos, para corresponder ao saldo do balanço de pagamentos. E como é uma estrutura contábil, isso depois vai fechar no 0 a 0, porque os lançamentos aqui também são feitos método de partidas dobradas. Um lançamento de crédito vai exigir um lançamento de débito. Então, a conta verde de autoridade monetária, ela vai funcionar como um caixa do balanço de pagamentos. Nós vamos ver na sequência agora um detalhamento de cada uma dessas contas. E mais para frente eu vou mostrar o histórico das estatísticas de cada uma dessas variáveis. A balança comercial é uma conta bem simples de entender. Aqui vão ser lançadas as transações de exportações e importações de bens e mercadorias. Especificamente esses itens. O
o Brasil, um brasileiro viajou para o exterior para passar férias. Não vai entrar aqui na balança comercial, porque aqui é exportação e importação de bens e mercadorias. Mas existe a conta de serviços, serviços e renda. Lá no balanço de pagamentos, vocês conseguem identificar separadamente a conta de serviços e a conta de renda. Lá no site do IPEA Data, a gente consegue as estatísticas de todas essas contas. Lá a gente consegue baixar as informações do saldo total da balança comercial, que é a diferença das exportações menos as importações. Só que lá no site do IPEA Data também, a gente consegue identificar e fazer o download das informações das exportações de uma série de produtos, centenas de produtos. Eu já consegui exportação de laranja, informações da exportação de soja, de carros, detalhadamente. Então, cada conta, cada divisão do balanço de pagamentos é formada com uma série de outras subcontas, ok? A gente vai conseguir dados de importação de eletrônicos, de produtos químicos, consegue informação de quais países estão exportando para o Brasil, e aí vai se agrupando essas informações até chegar no saldo de cada conta. Quando a gente vai olhar a próxima conta, que é serviços e rendas, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter diversas subcontas que vão se encaixar nessa categoria de serviços e rendas, que vão ser agrupadas, vai chegar no saldo total. Então, em serviços e rendas, vai haver, entre aspas, exportação e importação, mas não de mercadorias, e sim de serviços. Então, vai entrar aqui na balança de serviços, viagens internacionais, pagamento de fretes, pagamentos de seguros. Esses serviços podem ser feitos tanto por empresas privadas quanto pelo governo. Ali em viagens internacionais pode ser uma viagem de turismo, uma viagem de negócios. Vai entrar ali. Então, é prestação de serviços. Serviços de comunicação, de computação, de informação, aluguel de equipamentos. Vai entrar em serviços e rendas. Aluguel já é renda, né? Já entra na balança de rendas. Aluguel de equipamentos, de áreas, né? De terrenos também. Vai entrar na conta de serviços e rendas. Essas rendas também são chamadas de rendas primárias, que significa basicamente o quê? Quando um residente e um não residente transferem renda para o outro e há uma contrapartida de algum título ou de algum serviço. Então, o principal componente da balança de rendas é o pagamento de juros. Então, houve anteriormente contratação de um empréstimo, de um financiamento, e quem tomou o recurso emprestado tem que pagar juros para o outro, um residente e um não residente, ok? E aí, esse pagamento de juros, que é os juros da dívida brasileira, aí vai entrar ali dívidas externas, a dívida externa, né? Vai entrar ali na conta de renda, balanço de rendas. Agora, quando as empresas multinacionais estão instaladas no Brasil e vão remeter à sua matriz os lucros da operação aqui no Brasil, essa transação é registrada no balanço de pagamentos na conta balanço de rendas. Então, aqui em serviços e rendas, não vai ser registrado a comercialização de produtos. Isso vai ser feito lá na balança comercial, né? Uma terceira conta, que depois juntas vão formar a transação corrente, é a transferência unilateral. Na transferência unilateral, que é também chamado de renda secundária, na prática é uma doação, é um registro das rendas que não
tem como contrapartida a aquisição de um bem, a prestação de um serviço ou o uso de um fator de produção. Não pode ser uma transferência governamental, o governo faz uma doação a outro país em tempos de calamidade natural, sanitária, guerras. É muito comum os países se ajudarem, os governos vão fazer essas transferências unilaterais, pagamento de renda secundária. E também pode ser uma transferência privada. Um residente manda recursos para o outro, aí no caso não residente, morador fora do Brasil. Isso a gente observa muito na região de Minas Gerais, que tem muitos moradores aqui, têm parentes no exterior, que vão mandar recursos para os moradores aqui no Brasil, para os residentes aqui no Brasil, como forma de doação, como uma transferência privada. Isso vai ser registrado ali em transferências unilaterais. Quando a gente soma balança comercial, balanços de serviços e rendas e transferências unilaterais, nós vamos ter o primeiro grande grupo de contas do balanço de pagamentos, que é o saldo em transações correntes. Esta conta de transações correntes, ela vai medir a capacidade do país de se financiar externamente. Porque é dessa operação ali registrada em transações correntes que estão acontecendo os negócios, é a exportação, é a prestação de serviço. Isso vai ser registrado em transações correntes, que o acúmulo de saldo nessa conta serve para financiar as contas financeiras, as contas de capital. Então, é um indicador da capacidade de financiamento externo do país. A estrutura do balanço de pagamentos funciona como uma espécie de balança mesmo, onde os pratos vão se equilibrando. Então, se um país ele vai acumulando superávites comerciais, ou ainda superávites em transações correntes, ele pode ainda ter déficits nas contas de capital, nas contas financeiras, que no total, o saldo do balanço de pagamentos ainda pode ser positivo. O contrário também vale. Se um país passa a ter déficit em transações correntes, não necessariamente isso é ruim, desde que ele tenha superávites nas demais contas e que no final o saldo do balanço de pagamentos seja positivo. Então, o saldo em transações correntes vai indicar, né, se o país exporta ou importa mercadorias e serviços e as poupanças necessárias para financiar sua formação de capital. Vamos ver agora os detalhes das demais contas. Nós já vimos primeiro bloco, né, transações correntes, aqui em azul, que é a soma da conta 1, da conta 2, da conta 3. Nós vamos ver agora a conta 5 e a conta 6, que seria um outro bloco de contas. A conta de capital, ela é semelhante à conta de transferências unilaterais, que lá eram as doações, só que aqui vai haver uma transferência de recursos sem uma contrapartida, mas esses recursos dizem respeito a ativos reais, ativos financeiros, ativos intangíveis, a cessão de patentes, a cessão de direitos autorais. Então, quando um residente e um não residente, um tem que pagar para o outro direito, concede ao outro o uso de uma patente. Ele vai ser registrado aqui na conta de capital. Ou então vai ter uma doação de ativos financeiros. Não tem contrapartida. Vai entrar aqui em conta de capital. Essa é uma conta menor nesse segundo bloco de contas. A conta principal é a conta financeira. Porque na conta financeira, essa conta, né, ela registra o fluxo de capital de investimentos diretos, investimentos em carteira, derivativos, créditos comerciais e empréstimos. Por exemplo,
Olha o caso ali de investimento direto. Imagina que a China vem aqui no Brasil, né, através ou do governo chinês ou de empresários chineses, venha para o Brasil e compre terrenos aqui no Brasil para a construção de empresas, de fábricas. Isso está acontecendo em algumas regiões do Nordeste, interior de São Paulo. E, então, há um capital estrangeiro, no caso chinês, fazendo um investimento direto no Brasil. Ele traz recurso que vai ser aplicado na produção, na construção de uma fábrica, na construção de uma ferrovia, de uma hidrelétrica. Isso é um investimento direto. O investimento em carteira, que vai entrar ali também investimentos em derivativos, né? Mas o investimento em carteira são as aplicações no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, investidores estrangeiros trazem recursos para investir na Bolsa de Valores. Isso é chamado de investimentos em carteira. Os derivativos ali vão entrar investimentos em opções, em mercados futuros, muitos investimentos associados à especulação da moeda também, à proteção no comércio agrícola. Todas essas transações são registradas na conta financeira. Créditos comerciais, empréstimos, né? Se um residente empresta para um não residente, vai entrar ali. E aqui é muito comum empresas nacionais pegarem recursos com bancos estrangeiros. Então, um empréstimo, isso é registrado aqui. Então, há a conta de transações correntes, seria uma conta muito importante. Do outro lado, uma conta financeira significativa. Esses dois grandes blocos de contas têm que se manter equilibrado. O déficit de uma conta pode ser compensado pelo superávit de outra conta. O caso dos Estados Unidos é muito interessante. É um país, uma potência mundial, que historicamente tem déficit na balança comercial. Exatamente. Os Estados Unidos têm déficit com balança comercial, principalmente. Então, os Estados Unidos vão ter um saldo negativo em balança comercial da relação de comércio com outros países desenvolvidos. Alemanha, Japão, própria China. Essa transação comercial traz um saldo negativo para os Estados Unidos. Por que isso não chega a ser um grande problema para os americanos? Porque eles têm um montante, um superávit muito grande na conta financeira. Então, investidores do mundo todo se sentem mais seguros aplicando dinheiro na Bolsa de Valores americana, comprando títulos do governo americano. Então, há um fluxo de capital muito grande em direção aos Estados Unidos, que compensa o déficit na balança comercial. Ok? Somando transações correntes, conta de capital, conta financeira, erros e omissões, a gente vai ter o saldo do balanço de pagamentos. Eu nem fiz ali um slide específico para erros e omissões, que a ideia o ideal é que essa conta seja o mínimo possível, né? Erros de lançamento, falta de dados, às vezes alguma instituição não divulga o dado no período adequado, isso fica para trás, e é muito comum, se vocês começarem a usar bastante os dados lá do IPEA Data, que é o site que organiza essas estatísticas, né, no Brasil, por exemplo, faz o download da tabela em 2020, quando vai atualizar os valores em 2021, os valores referentes aos anos de 2018, 2019, 2020 mudaram. Porque de tempos em tempos, o Banco Central, o IBGE, atualizam esses valores, corrigem os erros desses valores, que podem estar lançados em balanços anteriores ali na conta erros e omissões. Então, eles fazem uma correção, uma atualização desses valores. Normalmente, como que eu faço? Faço o download da tabela histórica, vários anos ali. Quando eu vou ter que acrescentar um ano a mais,
eu observo se houve mudança nos valores dos últimos anos. Se não teve nenhuma mudança, eu só acrescento lá na tabela o valor atual, 2020, por exemplo, que é o último que foi divulgado. Aí, se há diferença, eu vou seleciono a tabela de novo, faço download da tabela de novo com os valores atualizados. Isso acontece constantemente, atualização das tabelas. Então, é uma coisa que vale a pena ficar atento, tá bom? Como eu disse, ao saldo do balanço de pagamentos, que seria o resultado final a ser analisado, e é essa conta caixa, que é a compensação do balanço de pagamentos. Então, houve saldo positivo no balanço de pagamentos, houve um superávit no balanço de pagamentos, vai haver acúmulo de reservas internacionais, que são esses haveres da autoridade monetária. Houve déficit no balanço de pagamentos, então saiu mais dinheiro do que entrou. As reservas internacionais vão diminuir, então vai tirar recursos desses haveres de autoridade monetária. Como que acontece a operação na prática? Um exportador brasileiro manda o produto para o exterior, recebe em dólar. Esse dólar é convertido no Banco Central, que paga ao exportador brasileiro em reais. Então, o Banco Central vai guardando esses dólares. Não há uma livre circulação de dólar no país. Tudo isso, né, pessoal? Eu estou falando de contas, transações registradas, legais, que vão ser notificadas lá no Banco Central. Acumulou reservas, vai aumentando essas contas de haveres internacionais, haveres de autoridade monetária. Então, são ativos de reserva internacional. O que vai entrar ali? Ouro, direitos especiais de saque. O que são esses direitos especiais de saque? É uma espécie de uma moeda formada lá no Fundo Monetário Internacional. Então, o Fundo Monetário Internacional, ele tem uma cesta de 5 moedas, as 5 principais moedas, que servem como referência para as cotações das demais moedas no mundo. Antigamente, o padrão de conversão das moedas era o ouro. Passou a Segunda Guerra Mundial, chegou-se num acordo que o padrão de lastro das moedas seria o dólar. Atualmente, nem o dólar mais serve de lastro para as moedas nacionais. Então, isso pode gerar uma intensa guerra comercial se um país, em determinado momento, resolver desvalorizar a sua moeda. Ele vai levar vantagem no comércio internacional, porque a desvalorização da moeda estimula as exportações daquele país e vai comprometer as exportações do outro país, já que a moeda aqui é mais fraca. Então, uma forma de manter essa harmonização entre as moedas é o uso desses direitos especiais de saque. Essa cesta de moedas compilada, vamos dizer assim, ou juntada, formada lá no Fundo Monetário Internacional. Outro tipo de reserva internacional são posições de reservas no FMI, recursos que os países vão ter lá no Fundo Monetário Internacional. Quando os países passam por algum período muito longo com déficit na balança de pagamentos e vão tendo resultados negativos nas transações entre outros países, isso vai comprometendo as reservas internacionais do país, ele fica muito exposto às crises financeiras internacionais. Deixa eu explicar isso melhor. Uma família, ela passa meses seguidos tendo déficit no seu orçamento, a sua reserva, a sua poupança, aquilo que ela guardou ao longo do tempo, vai diminuindo, né? Se mês a mês uma família gasta mais do que ela recebe, ela até consegue
passar ali uns 6 meses, um ano nessa situação de déficits mensais, se ela tiver uma reserva, que ela pode ir tirando dessa reserva. Mesma coisa um país. Ele vai tendo déficits seguidos, fruto dessas transações internacionais, e vai tirando das reservas. Só que essas reservas podem acabar, não é? Se de uma hora para outra os investidores internacionais que estão aplicando dinheiro no Brasil tiram esse dólar do país, como que o Banco Central vai entregar esses dólares para esses investidores? O país pode quebrar. Então, em momentos assim, é muito comum os países irem ao Fundo Monetário Internacional pegar dinheiro emprestado. Só que aí o FMI empresta mediante algumas condições, a imposição de alguns ajustes macroeconômicos, obrigando os países a fazerem política fiscal contracionista, política monetária contracionista, diminuindo gastos na área fiscal, aumentando juros para atrair mais investimentos para o país. Então, o FMI impõe algumas condições para emprestar dinheiro para os países. E aí, isso quer dizer que essas posições de reservas lá no FMI, né? Os países vão contribuindo para ir formando esse fundo internacional, esse dinheiro entra ali como ativos internacionais. Moedas estrangeiras, dólar, euro, iene, as diversas moedas estrangeiras e demais ativos. Então, isso é o caixa do balanço de pagamentos, das reservas internacionais de um país. Vou mostrar as estatísticas ali na frente, vocês vão ver que o Brasil tem hoje uma situação equilibrada com relação a essas reservas. Resumindo, então, a estrutura do balanço de pagamentos. Nós temos saldo em transações correntes, eu estou voltando, né, relembrando mesmo, balanço comercial, serviços e rendas, transferências unilaterais, conta de capital, conta financeira, conta 5 e 6, somando com erros e omissões, a conta 4, a 5, a 6 e a 7 vai dar o saldo do balanço de pagamentos. Para compensar esse saldo ou positivo ou negativo, de maneira inversa, é lançado ali em haveres de autoridade monetária, que é a nossa conta 9 ali. Então, essa é a estrutura do balanço de pagamentos. Vocês vão ver nos noticiários, nos informes oficiais do governo, divulgando superávit ou déficit em cada uma dessas contas. E normalmente os destaques são para a balança comercial, que é a maior parte das transações correntes, outros destaques para a conta financeira e depois para o saldo do balanço de pagamentos. Vamos ver agora algumas estatísticas do setor externo, dessas contas que nós vimos agora, identificando alguma tendência em cada uma delas. Este gráfico da taxa de câmbio nós vimos na aula anterior, né, está até abril de 2021, período da âncora cambial, quando R$1 valia $1, né, havia paridade de câmbio aqui de 94 até finalzinho de 1998, então câmbio muito baixo, favorecia as importações, desestimulava as exportações nesse período, logo depois do Plano Real. Teve a desvalorização cambial aqui por causa da eleição do Lula, por causa da crise de 2008, mesmo depois dessa queda no dólar, logo depois da sequência do governo Lula, a crise de 2008 provocou desvalorização cambial. Impeachment da Dilma também foi um período de grande turbulência aí na cotação do dólar. A eleição do Bolsonaro e também, junto, na sequência, no segundo ano, o problema da pandemia, isso levou o dólar quase a R$6. Depois disso, o dólar vem agora, recentemente, um período mais de queda, né? Há uma valorização do real e nas últimas semanas. Está havendo um fluxo internacional, né, de dólar para o Brasil. Então, o Brasil vem batendo recordes de exportação, de saldos em balança comercial,
de investimentos na Bolsa de Valores. Hoje mesmo a Bolsa de Valores bateu o recorde de pontos, né? Chegou a 126 mil pontos, muito explicado pela grande entrada de dólar no Brasil. A gente pegar o ano passado, 2020, o real era entre as 3 piores moedas do mundo. Muito desvalorizado o real ano passado. E boa parte dessa desvalorização era aceita pelo governo, que tinha como política manter esse dólar mais caro para estimular as exportações. Isso foi falado várias vezes em entrevistas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Só que isso tem um efeito colateral, né? Nós vimos, pode causar uma inflação e vem causando a inflação no Brasil nos últimos meses. Quando virou o ano, esse fluxo inverteu. Então, os investidores internacionais passaram a trazer capital para o Brasil. E as contas externas brasileiras vêm apresentando um resultado muito melhor em 2021 do que em 2020. E outra coisa, o preço das commodities, que é os produtos comuns que o Brasil exporta, minério, petróleo, grãos, o preço dessas mercadorias está muito bom no mercado internacional. Então, faz entrar mais dinheiro no Brasil, né, por causa desses valores mais elevados. Agora vamos falar das variáveis que nós vimos hoje. Olha que interessante esse gráfico. É a balança comercial, que está representada aqui no eixo da esquerda, exportação em verde, importação em vermelho, e o saldo da balança comercial em amarelo, que é a diferença exportação e importação. Isso ali está na esquerda, no eixo da esquerda, em milhões de dólares. No eixo da direita está a taxa de câmbio, a linha preta, reais aqui por dólar. Câmbio comercial. Olha que interessante aqui, de 95 até 98. Com esse câmbio, você olha lá no eixo da direita, essa linha preta, perto aqui de R$1, que era o período de câmbio fixo no Brasil. Olha que interessante, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de saldo negativo na balança comercial, por causa do dólar muito barato. Importações ficam baratas. Então, nós vamos ter de 95 até 99, até 2000, né? Saldo negativo no balanço, na balança comercial. Em 99, há a desvalorização cambial, o câmbio deixa de ser fixo e passa a ser flutuante. Então, o dólar que valia aqui perto de R$1, em poucos meses chega a R$2, e inverte ali o comportamento da balança comercial. Os saldos negativos aqui, você vai ver em amarelo aqui negativo, passam a ser positivos, porque o dólar vai ficando mais alto, né? Vai desvalorizando o real, as exportações são estimuladas. A gente vê isso aqui no gráfico, a barrinha verde vai aumentando. Tudo mais constante, essa entrada de dinheiro provocada por exportações vai fazendo a cotação do dólar cair. Então, vai somando a estabilidade ali no início do governo Lula, não houve mudanças drásticas na condução da política econômica, bom momento do agronegócio, que explodiu em produtividade nos anos 2000, favorece as exportações, vai entrando dólar. O Brasil era o país mais querido ali no mundo para investidores estrangeiros nos anos 2000. A taxa de juros era muito elevada também. Então, vai entrando dólar, a cotação começa a cair, a linha preta vai indo, 2004, 2005, e olha o saldo da balança comercial. Tem um pico aqui em 2006, depois começa a cair de novo. A cotação diminui. Olha, percebem essa dinâmica? Vamos olhar agora a barrinha verde, de 2002 até 2008, batendo recordes de exportação, que era o bom momento do agronegócio. 2008 teve a crise financeira internacional, o resultado de 2009 é bem pior, por causa da crise internacional.
Mas em todos esses períodos, ó, o Brasil vai tendo superávit na balança comercial. Saldos positivos aqui com a barrinha amarela. Chega aqui em 2013, aqui no gráfico parece que os resultados são iguais, né? Mas a diferença é mínima. O balanço comercial aqui ficou equilibrado. Só que aí, a partir de 2014, vem a crise provocada ali pelo governo Dilma. A gente tem déficit em 2014, a coluna aqui das exportações, a gente percebe já uma diminuição nas exportações de 2013 para 2015, 2016. E olha que interessante, eu já vou terminar esse gráfico aqui, olha que interessante. Ó. A partir de 2016, as exportações vão aumentando, vão batendo recorde. Chega aqui em 2018, recorde, quase o segundo melhor momento aqui da série. Então, a gente vai tendo recordes na balança comercial. Era para se comemorar esse resultado, né? Só que a gente vai olhando a coluna das importações, as importações vão aumentando num ritmo menor. Então, era um período de crise aqui no Brasil. Então, os residentes compravam menos dos não residentes, importavam menos produtos. Isso leva a gente a ter um resultado positivo na balança comercial. Entenderam aí o paradoxo? A gente batia recordes que a gente estava exportando mais e também porque a gente estava importando menos. Essa menor importação, ela acontecia por uma razão ruim, que era a crise provocada pelo impeachment, pelas políticas desastrosas do governo Dilma. Então, a gente teve ali 2015, 16, 17, resultados muito ruins de importação. Porém, com saldos na balança comercial. Isso aí a gente tem que comemorar, né? A partir de 2017, a gente vê uma clara desvalorização do real. A linha preta aqui, que é a taxa de câmbio, dispara. Estava em torno de 13,50, 13,20, né? 13,25, passa de R$ 5,00 em 2020. Então, há uma desvalorização cambial. 2017, 2018, 2019, queda no saldo, como eu disse, por causa da crise, né? E o resultado de 2020, aí ele vai ser muito comprometido pela pandemia. Então, praticamente todos os países fecharam suas fronteiras. Então, o Brasil exportou e importou menos do que os anos anteriores. A pandemia comprometeu o comércio internacional de uma forma geral. Então, a análise da balança comercial e da taxa de câmbio. A gente consegue ver nesse gráfico a resposta da balança comercial por causa da taxa de câmbio. Então, provavelmente 2021 vai ser um ano muito bom para a balança comercial. Eu vou mostrar os resultados mensais, a gente vai ver isso, ó. E esse resultado vai ser bom porque o dólar está mais caro, né? Esse aqui é a balança comercial e a taxa de câmbio do governo Bolsonaro, só que esses dados aqui são mensais. Então, começa o ano 2019, o primeiro ano de mandato, com o dólar aqui perto de R$ 4,00, a linha preta bem estável, ficou estável até fevereiro de 2020. Então, a gente teve um ciclo normal do ano 2019, crescimento das exportações, depois uma queda das exportações no final do ano. Ok. Quando vem a pandemia, que o dólar vai a 5,60, a gente vê claramente o aumento das exportações aqui ao longo de 2020. E os resultados melhores da balança comercial. Mesma coisa do gráfico anterior, só que aqui de maneira mensal, né? Um período mensal. Olha o resultado aqui de abril de 2021. Foi o recorde mensal da história do Brasil. Essas exportações e importações, dando um saldo na balança comercial aqui de quase um pouquinho mais de 10 bilhões de dólares. Então, um resultado muito bom. Continuando esse valor de dólar, agora
em queda, o dólar está em 5,20, 5,21, 5,22, fechou em 5,22 hoje. A gente comparar com o início do ano, então está tendo uma valorização do real. Num curto, médio prazo, isso pode impactar as exportações, né? Favorecer as importações. A gente voltar mais no tempo, nós estamos ainda com uma moeda muito desvalorizada. Okay? Cair de 5,70 para 5,20 é bom, mas ainda é muito alto, é um dólar muito caro. Atrapalha as viagens internacionais, a contratação de serviços, compromete esse tipo de conta. Então ainda é um dólar muito caro. A gente tem que acompanhar, o dólar varia todo dia, o ideal é a gente acompanhando a tendência desse dólar, ver como que vai fechar o ano de 2020. Agora eu vou mostrar o resultado das outras contas. Isso aqui é a balança de serviços e rendas. Historicamente, é uma conta negativa. O Brasil paga muitos juros da dívida. O Brasil, pelas empresas multinacionais aqui instaladas, faz a remessa de lucros para as matrizes. Então, isso aqui mostra uma balança de serviços sempre negativa, né? Histórias, vou voltar aos períodos mais anteriores ainda do que 95, vão ter déficit de balança de serviço. Olha só em 2020, houve uma diminuição aqui no déficit de serviços e rendas. É o resultado comprometido pela pandemia, né? Então, as multinacionais vão remeter menos lucros, vai comprometer o resultado ali. No caso, ali vai melhorar o balanço de serviços, né, do Brasil. Olha o resultado da transação corrente. A gente teve saldos negativos de 95 a 2002. Essas transações correntes, historicamente, também são negativos. Esse período de 95 aqui até 99, depois vai se recuperando ali até 2002, era o período do câmbio fixo, que favorecia as importações, então vai comprometer aqui os resultados desse período. Vai ter um bom momento de 2003 até 2007, exportações crescendo muito por causa do agronegócio. E depois de 2008 até 2020, agora, resultados negativos em transações correntes. A gente viu lá tanto que a transferência de rendas, né, e de serviços compromete esse resultado aqui. Ou seja, tanto que o Brasil gera de dinheiro, recursos estrangeiros, pelo comércio de mercadorias, não é suficiente para cobrir as transferências de serviços e rendas, né? Isso não chega a ser um problema, porque a balança de capital e a balança financeira é positiva. Balança de capital são as transferências unilaterais de recursos financeiros. Só 2004 aqui que teve um resultado negativo. E a conta financeira, que é uma das principais contas, investimentos diretos, empréstimos, vão ser lançados aqui nessa conta, apresenta superávit. Que quando lá em transações correntes, olha, eu vou voltar no de transações correntes. Lá em transações correntes, estava positivo 2003 a 2007 e negativo nos demais anos, a conta financeira se inverte. Negativo de 2003 aqui até 2006, os demais anos positivos. Que é o que eu falei lá no começo da aula. O balanço de pagamentos, ele tem como se fosse diversos pratos se equilibrando. Déficits numa conta são financiados por superávites em outras contas, tá bom? E agora eu queria mostrar para vocês dois últimos gráficos, falar um pouquinho da dívida externa e das reservas internacionais. Esse é um assunto também muito atual. Dívida externa. Duas coisas sobre a dívida externa no Brasil, ou melhor, três coisas. Primeira coisa, essa dívida externa, ela não é toda do governo.
federal, municipal, estadual. Boa parte dessa dívida externa são de empresas privadas. Tomaram recursos do exterior e pagam, vão amortizando essa dívida aí ao longo do tempo. Isso é muito importante. Ao longo da história no Brasil, a gente já teve períodos em que essa dívida era predominantemente pública, outros períodos que era uma dívida privada, que o governo foi comprando essa dívida e estourou um grande problema da dívida externa na década de 80. Então, esse é um segundo ponto. A dívida externa hoje não é um grande problema da macroeconomia brasileira. Foi um grande problema na década de 80. O Brasil chegou, em alguns momentos, a decretar a moratória da dívida externa, avisando aos credores que não iria pagar. Coisa que a Argentina faz sempre, né? Já fez uma dezena de vezes, não pagar a dívida externa. E esse não é um problema atual. Um terceiro ponto que eu queria comentar sobre a dívida externa... em detalhe, não é um problema atual. Eu vou mostrar as reservas internacionais na sequência ali. O Brasil vem acumulando reservas internacionais. Então, a dívida externa não é um problema. Outra coisa que eu queria comentar sobre a dívida externa é que em meados do governo Lula, isso já tem um bom tempo, e o Partido dos Trabalhadores usa esse argumento que eu vou falar para engrandecer as ações do governo naquela época, e vocês vão reparar que nas eleições do ano que vem, isso vai voltar à discussão, que é o seguinte: do Lula e o Partido dos Trabalhadores alegar que pagou a dívida externa durante o seu governo. E usavam o argumento que a dívida externa era um grande problema na década de 80 que eles conseguiram pagar. Isso é uma meia-verdade, ou eu poderia dizer, uma mentira. Porque o que foi pago durante o governo Lula não foi a dívida externa. Nós estamos vendo o gráfico de dívida externa aí de 94 a 2000. Durante o governo Lula, a dívida externa estava ali na casa de 200 bilhões de dólares. 2002, 2003 aqui para frente. Então, o que foi pago durante o governo Lula foi a dívida com o FMI. Seria uma parte da dívida total. No final do governo Fernando Henrique, o governo tomou o empréstimo com o Fundo Monetário Internacional. Era um período de grande especulação internacional contra as moedas dos países emergentes. O Brasil era um desses países. Os investidores especulativos traziam recursos aqui e tiravam o dinheiro do Brasil numa rapidez muito grande, e isso provocava uma desvalorização muito grande na moeda. Só que o câmbio era fixo nessa época. 95, 96, 97, lembra que a gente viu os gráficos ali? O câmbio era fixo. Então, o que o governo tinha que fazer para evitar essa pressão para desvalorizar a moeda? Pegar das reservas internacionais e vender dólar. Essas reservas foram diminuindo, o governo pega recursos emprestados no Fundo Monetário Internacional. Então, essa dívida contraída no final do governo Fernando Henrique foi parcelada e ela vai ser paga lá no governo Lula. Essa foi a dívida externa, ou como eu disse, uma parte dessa dívida externa total que foi paga. Não a dívida toda. Fiquem atentos a essas informações que são colocadas nos debates eleitorais, que as pessoas sem esse conhecimento acabam acreditando que... E não estou tirando o mérito do partido de ter pagado a dívida com o FMI. Ok, fizeram certo. Mas isso é diferente de pagar a dívida toda. Concordam? Agora eu vou mostrar para vocês a reserva internacional. E agora, vendo este gráfico de reservas internacionais, que também vai a 2020, olha como que a partir de 2006, o Brasil vai acumulando reservas. A gente tem hoje em torno de 350 bilhões de dólares acumulados. Vou voltar no gráfico da dívida. Essa dívida está em mais de 500 bilhões, pública e privada, né? De reservas, o Brasil tem 350 bilhões de dólares, já desde 2010. Vem variando muito pouco. Então, esse acúmulo de reservas é porque o Brasil fez diversas reformas,
políticas econômicas durante a década de 90, os anos 2000. A estabilidade do Plano Real ajuda o Brasil a ser um player interessante para atrair investimentos. Nesse período que a gente vê no gráfico, teve grandes eventos esportivos no Brasil, Olimpíada, Copa, Pan-Americano, vários torneios internacionais de cada modalidade. Então, o Brasil recebeu muito investimento direto. Isso vai contribuindo para o acúmulo de reservas. Atualmente, o debate sobre as reservas será que o governo não deveria vender essas reservas internacionais a $1 a 5,60, pegar esses reais da venda de dólar, pagar a dívida interna do governo, o rombo do orçamento do governo? Seria uma possibilidade. Outros defendem usar as reservas internacionais para fazer investimentos em obras, em infraestrutura no país. Então, é uma outra possibilidade. Então, você vai vendo as diferenças econômicas e políticas do que fazer com o dinheiro. Então, aqueles que são mais desenvolvimentistas, que defendem uma política fiscal mais ativa, vai defender usar as reservas internacionais para investir em obras. Aí o Paulo Guedes, mais liberal no discurso, pelo menos, vai defender usar as reservas para pagar parte da dívida interna. Na minha opinião, acho que ambas opções são ruins. Dar margem para o Brasil ficar refém das especulações internacionais no futuro. Abaixar essas reservas, diminuir essa poupança, essa segurança em moeda estrangeira. É um risco muito grande. Então, daria para resolver os problemas de infraestrutura e de dívida de outra forma. Ou reduzindo gastos para reduzir a dívida, ou fazendo parcerias privadas para aumentar os investimentos em infraestrutura, ou aumentando impostos, outras soluções para resolver o problema da dívida interna e da precária infraestrutura no país, que poderia pensar assim, então, por que não paga a dívida externa? Se tem essas reservas, por que não paga a dívida externa? Porque essa dívida externa, ela é parcelada. Da mesma forma que uma família faz um financiamento habitacional, que é claro que se esse financiamento durar 30 anos, vai ter um juro muito elevado, acaba pagando 2 apartamentos, né? Eu sei disso. Mas está parcelado. Então, a família ali recebe a renda, ela vai pagando as parcelas, né, do apartamento todo mês. É a mesma coisa da dívida externa. Essa dívida é parcelada aí, a longas parcelas, um prazo muito grande. E o governo vai pagando, as empresas privadas vão pagando essas parcelas. Quando chega um momento que o governo não daria conta de pagar, e ele rola essa dívida para frente, faz um novo acordo e joga ela para frente, e assim vai. Por isso que não paga essa dívida externa de uma vez, ela é parcelada. Tanto que lá no balanço de pagamentos tem uma conta lá que chama amortizações. E entra na conta financeira, vai pagando as amortizações da dívida. É lançado lá, tá bom? Uma coisa rapidinho para comentar aqui com vocês. Todas essas variáveis que a gente estudou, como eu disse, é importante a gente ter a informação mês a mês, que é divulgada pelos órgãos oficiais, a gente vê isso nos noticiários, vocês vão começar a perceber notícias desse tipo assim, mas é muito importante acompanhar a trajetória, a tendência ao longo do tempo, identificando, aí uma análise mais para quem gosta da política, dessa análise política econômica, identificando as ações de cada governo com os resultados econômicos, né? Ou melhor, com os resultados estatísticos, né, dessas variáveis macroeconômicas. E mais interessante ainda é analisar essas variáveis em termos de mudanças que elas podem sofrer, causando alguns riscos ou trazendo algumas oportunidades para o país. Então, a gente pode relacionar essas variáveis do balanço de pagamentos e de relações, né, internacionais, como a dívida externa, reservas internacionais,
com o PIB, por exemplo, com outras variáveis macroeconômicas. Eu posso criar um indicador, por exemplo, dívida externa sobre PIB. Então, isso é uma variável que traz um risco para o país. Se essa variável, se esse indicador começa a aumentar demais, dívida externa sobre PIB, isso pode comprometer a produção e o serviço da dívida do país. Eu poderia relacionar transações correntes com o PIB. Também é um fator de risco, porque pode causar ao país uma dependência muito grande da poupança externa. Então, se eu tenho déficit em transação corrente, eu dependeria da entrada de recursos financeiros externos, uma poupança externa. Poderia relacionar a dívida externa com exportação, com a capacidade de exportação do Brasil necessária para pagar a dívida externa. Estão entendendo? Eu posso ir relacionando essas variáveis do balanço de pagamentos com outras variáveis macroeconômicas através de índices e observando. A piora desses índices traz riscos. A melhora desses índices pode fazer surgir oportunidades, né, para o país no futuro. Então, a análise é feita desta forma também. Bom, então com isso eu vou encerrando a nossa aula de hoje sobre setor externo. Nós vimos o que é o balanço de pagamentos, a estrutura do balanço de pagamentos, o que é lançado em cada conta, pelo menos nas principais contas do balanço de pagamentos. No final aqui da aula, nós analisamos algumas estatísticas do balanço de pagamentos, identificando algumas tendências de comportamento dessas variáveis aí ao longo do tempo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a nossa próxima aula.